Olá, turma, aqui professor Jaime Freiberger, Construções Rurais. Bom, nessa aula a gente vai ver o que são treliças, para o que servem, né? E vamos aprender um método de cálculo dos esforços internos que atuam nas barras de uma treliça plana, quando sujeita a um certo carregamento, né? E vamos aprender também a identificar se os esforços nas barras é de tração ou de compressão. Bom, a treliça é toda a composição de barras que são ligadas entre si pelas extremidades, né? Sempre pelas pontas, né? Que são os chamados nós da estrutura. E que depois de sofrer ou de receber um certo carregamento, o único esforço que vai surgir nos elementos é o esforço normal, que pode ser de compressão ou de tração. Tá? E para isso acontecer, as cargas devem ser aplicadas sempre nos nós da estrutura, na junção entre as barras, né? Porque do contrário, vão surgir esforços de flexão nas barras, ou seja, as barras vão trabalhar em um regime diferente de deformações e a estrutura vai deixar de funcionar como treliça. Tá? Então, esse tipo de carregamento, né, não pode acontecer. Sempre o carregamento vai ser dado nos nós da estrutura. Bom, as treliças podem ser planas, tá? Como esse exemplo ao lado aqui, ou tridimensionais, que são as estruturas espaciais, né? Exemplo das pontes, dos estádios, né? Mas todas elas são projetadas para se autossustentar, tá? Ou para sustentar outras estruturas. Por exemplo, os telhados. Tá? Bom, elas podem ser feitas de madeira, de perfis de aço, né, ou de materiais tecnológicos, né, por exemplo, as fibras de plástico ou o carbono. E os principais tipos de treliças planas a gente encontra na literatura, tá, que são as treliças clássicas, usadas como elementos principalmente de telhados e pontes. Então, as treliças para telhados são as chamadas tesouras, né? Elas podem ser usadas em pequenas construções, né? As mais comuns são as de madeira usadas para cobertura de casas, mas atualmente as treliças, né, as tesouras metálicas, vêm substituindo as tesouras de madeira, principalmente para cobrir galpões, né? Porque a madeira vem sendo substituída pelo metal por uma série de razões. Uma delas é o custo da mão de obra, tá? Que é bem mais interessante do que a contratação de carpintaria, por exemplo, né? E outra é a rapidez com que essas peças são fabricadas, que podem ser construídas em ambiente industrial, o que torna o processo bem mais vantajoso. Tá? Então, aqui um exemplo de estrutura treliçada espacial, né, usada na cobertura de superfícies de grande porte, né, de grandes áreas, como, por exemplo, aeroportos, rodoviárias, né, estádios de futebol e por aí vai. E também nas pontes, né, turma? Porque existem diferentes formas e tamanhos, então essas estruturas treliçadas são uma solução muito flexível de aplicação, tá? Porque desde as mais simples até as mais complexas, por exemplo, a ponte Hercílio Luz, em Florianópolis, né? A ponte rodoferroviária entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, que atravessa o rio Paraná, ela tem pouco mais de 2,5 km de extensão. Tá? Em cima é rodovia e na parte de baixo a ferrovia. Então é uma baita estrutura. Tá?
E lembrando, né, turma, que existe uma convenção para o sentido das forças e momentos, né? As forças horizontais, que se estiverem agindo para a direita, ou seja, da esquerda para a direita, elas são então positivas, é uma convenção, tá? Do contrário, né, ela será negativa. Mesma coisa, né, a força vertical, para cima positivo, para baixo ela é negativa. E o momento também tem valor positivo se estiver rotacionando no sentido anti-horário, tá? Do contrário, ela será negativa. Então, para o cálculo de momentos e para o cálculo de forças, horizontal e vertical. São essas as convenções que precisamos saber para resolver os problemas relacionados ao cálculo, né, dos esforços internos das barras das treliças. Tá? Lembrando também que o valor do momento de uma força em relação a um ponto é a força multiplicada pela distância ortogonal da linha de força até o ponto, né, o chamado braço de alavanca. E se o giro é anti-horário, o momento é positivo. E se o giro desse momento for horário, o momento será negativo. Tá? E se o ponto ao qual estamos medindo este momento de força estiver no alinhamento da força, logo não haverá distância D, a distância D é zero, o momento, então, é nulo. Tá? Não há momento de força nesta situação. Bom, pessoal, agora que conhecemos essas convenções, né, vamos a um exemplo de cálculo dos esforços em uma treliça. Né? Então, eu vou apresentar o método dos nós, que é um método analítico, bem simples. Tá? O que a gente precisa saber é a convenção de sinais que vimos agora há pouco, tá? E um pouquinho de trigonometria. Bom, a treliça é essa daqui, e a gente vê uma carga concentrada de 3 kN neste nó, atuando aqui neste nó, tá? E o que temos que fazer é calcular as reações de apoio e depois calcular os esforços normais em cada barra, tá? Determinar se é de compressão ou de tração. Bom, temos dois apoios. Esse da esquerda, que vamos chamar de apoio A, é um apoio do segundo gênero, ou seja, ele restringe 2 graus de liberdade. Tá? Então surgem duas reações de apoio, que é a reação vertical e a reação horizontal. O apoio da direita vamos chamar de B, né? É um apoio de primeiro gênero, ou seja, ele restringe apenas 1 grau de liberdade, que é a reação vertical. Tá? Bom, então temos 3 reações de apoio e contamos com 3 equações de equilíbrio. Logo, a estrutura é isostática e pode ser resolvida pelas equações de equilíbrio. Tá? Então, temos que a somatória de forças na direção horizontal é zero. Né? Como é apenas uma força horizontal atuando na estrutura, que é a reação horizontal no apoio A gente deduz que essa reação vale zero. Somatória de forças na direção vertical é igual a zero. Né? Reação vertical no apoio A, o sentido é para cima. Tá? Por isso, ela é positiva. Mas a reação vertical no apoio B também está apontando para cima, é positiva. Mas a carga de 3 kN aqui nesse nó, ela está apontando para baixo. Então, mais, menos, né? Fica, algebricamente aqui, resolvendo, fica negativo. Por isso, menos 3. Tá? E da somatória, bom, vamos deixar essa equação assim, tá? E vamos fazer agora a somatória de momentos em torno
do apoio A igual a 0. Poderia ser no apoio B? Poderia, tá? Mas aqui a gente vai começar pelo apoio A, porque eliminamos aqui duas forças, ó, que vão estar passando pelo apoio, né? Estão no alinhamento do apoio. Então, essas forças não contarão na equação. Então, apenas essas forças vão entrar no equacionamento, tá? Que são força de 3 kN, está apontando para baixo, ó, então ela vai girar no sentido horário da estrutura, por isso negativo, tá? O sentido horário é negativo. Vezes o braço de alavanca dessa força em relação ao ponto A, 3 metros. Por quê? Porque aqui a gente tem 2 metros, né? Mais metade, mais essa metade aqui que vale 1 metro, tá? Por isso, 3 metros. Mais reação no apoio, reação vertical em B, multiplicado pelo braço de alavanca 4 metros, né, até o apoio A. Positivo, por quê? Sentido, vai girar a estrutura no sentido anti-horário. Tudo isso igual a 0, resolvendo, né, reação vertical no apoio B, igual a 2,25 kN, que vamos substituir nessa equação e obter o valor da reação vertical no apoio A. Bom, pessoal, o próximo passo é calcular o esforço nas barras, tá? Então, reparem que já coloquei aqui o valor das reações que foi calculado, né, para o apoio A e para o apoio B. E agora vamos numerar, tá? Reparem que já foram numerados, tá? Mas a gente vai identificar cada nó com um número, tá? De 1 até 5, porque são 5 nós. E as barras da mesma forma, tá? Barra 1, barra 2, barra 3, até a última barra, número 7. Bom, vamos calcular esse ângulo alfa, tá? Então, a gente sabe que o triângulo formado aqui é retângulo, tá? Ele está aqui embaixo. Essa altura vale 1 metro, né? E aqui vale metade de 2, 1 metro, tá? Então, esse triângulo retângulo está representado aqui. Pela função arco tangente, nós deduzimos que o ângulo alfa vale 45 graus, tá? Bom, calculado o ângulo alfa, podemos começar o cálculo dos esforços nas barras, tá? Vamos iniciar pelo nó número 1. Por quê? Porque por esse método, o máximo de incógnitas que a gente pode ter no cálculo são duas, ou seja, a gente vai trabalhar com duas equações de equilíbrio, né, que é a somatória de forças em x e a somatória de forças em y. E nesse caso, quem são elas? Né? A barra 1 e a barra 3, né, que são as barras que estão ligando, ou que estão ligadas ao nó 1. Poderia começar pelo nó número 3? Sim, poderia, pessoal. Né? Mas não nos demais nós, porque todas são ligadas por 3 barras pelo menos. Né? A barra número 2 por 4 barras. Então ficaria sobrando uma incógnita ou até duas incógnitas. Então o sistema fica indeterminado. Tá? Então por isso a gente vai iniciar onde tem menos barras conectadas. Tá? Então aqui está o nó 1, tá? O detalhe trazido aqui no desenho. Vamos fazer o esquema de forças atuando nele, tá? Que é a força na barra 1, que chamamos de F1, a força na barra 3, chamamos de F3, e a reação de apoio que está nesse nó, que também é uma força, né? E que é a reação vertical no nó 1, no apoio 1, que já foi calculado. Reparem que
que eu coloquei as forças no sentido saindo do nó, todas elas, tá? Porque depois o sinal do resultado vai dizer se a barra vai estar comprimida ou tracionada, tá? A força F3 precisa ser decomposta nos dois eixos x e y, que são as forças Fx3 e Fy3, tá? Pela função seno, a gente calcula a Fy3 e pela função cosseno calculamos a Fx3, tá? As componentes, reparem, elas são iguais. Resultou, né, 0,707 F3, 0,707 F3 são idênticas, justamente porque o ângulo alfa aqui, né, vale 45 graus. Tá? O seno e o cosseno de 45 são iguais. Bom, pessoal, então já temos condições de avaliar o equilíbrio da estrutura no nó 1, tá? O esquema de força segue aqui embaixo, né? Força F1, F3 e a reação no apoio 1. E então, vamos iniciar pela direção vertical, que é a somatória de forças ao longo do eixo Y. Nessa direção temos a reação de 0,75 kN no apoio 1, a componente vertical da força F3. Tá? São essas duas forças apenas, ambas apontando para cima. Então, sinal positivo. Tá? Resolvendo a equação, chegamos no valor de menos 1,06 kN. Ou seja, a força F3 é de compressão. A barra 3 está sob regime de compressão, tá? Porque o sinal é negativo. Bom, mesma coisa agora vamos fazer para somatório de forças na direção do eixo X. Tá? Então, nessa direção temos a componente horizontal da F3 e a força na barra 1, a F1. Tá? Vamos substituir o valor da F3 que calculamos aqui na equação, tá? E vamos obter o valor da força na barra 1, né? O esforço interno na barra 1. Positivo significa que é solicitação de tração. Tá? Então, a barra 1 está sob regime de tração e a barra 3, compressão. Tá? Então, vamos para o nó 3 agora, tá? Que é o nó que tem também, né, duas barras apenas para serem calculadas. Ou seja, se eu tenho duas incógnitas, né, eu tenho para essas duas incógnitas duas equações de equilíbrio, que é somatória em x e somatória em y. O mesmo caso do nó 1. Então vamos lá. A decomposição, o esquema de forças, tá? Eu fiz separado aqui. Então, a força na barra 2, a força na barra 6, tá? E a reação de 2,25 kN no apoio 3. Tá? Então, a força F2, a força F6, eu vou colocar elas saindo do nó. Tá? Sempre assim. E colocar a reação de 2,25 aqui também. Tá? Então, a força na barra 6, a F6, ela precisa ser decomposta nas componentes vertical e horizontal, pessoal. E vai cair no mesmo caso que já fizemos com o nó 1, tá? É o mesmo procedimento. Então, a barra F6 é decomposta, né? A força é decomposta nas componentes Fx e Fy, e o cálculo é o mesmo, tá? A gente sai pela função seno para calcular o Fy e pela função cosseno para o cálculo do Fx, tá?
Vamos começar então o equilíbrio na direção vertical, tá? Que é o eixo Y. Então, o somatório de forças tem que ser igual a zero. Nessa direção temos a reação de 2,5 kN e a componente vertical da força F6, tá? que é a Fy6, já calculada aqui. Somando-se as forças, tá? E obedecendo o sinal dos sentidos dessas forças, temos que a força na barra 6 vale menos 3,18 kN. É um esforço de compressão. Somatório de forças no eixo Y deve ser zero. Nessa direção temos a força na barra F2, que aponta para a esquerda, logo é negativa, né? E a componente horizontal da F6, que também aponta para a esquerda, logo é negativa. Somando-se as duas forças e substituindo, né, a F6 aqui na equação, tá? Chegamos no resultado de 2,25 kN para F2, né? Esforço de tração. Bom, então agora podemos calcular os esforços em qualquer um dos nós que ainda restam, tá? Porque para todos eles vamos ter no máximo duas incógnitas. Por exemplo, aqui no nó 2, ainda tem a barra 4 e a 5. No nó 4, a barra 7 e a barra 4. E no nó 5, a barra 5 e a barra 7. Então, qualquer um dos nós são elegíveis para o cálculo, tá? Vamos fazer o nó 4. Então, temos a força na barra 4, barra 7, né, e a já calculada barra 3, em que o esforço de compressão vale menos 1,06 kN. Tá? Bom, o procedimento, pessoal, é o mesmo. Tá? A gente vai decompor as forças que estão inclinadas, tá? No caso, na barra 4 e na barra 3, e vamos aplicar as equações de equilíbrio nas componentes x e y, tá? Sempre respeitando aquelas convenções. Tá? Se a força está para a esquerda, apontando para a esquerda, ela vai ser negativa, né? E vai carregar junto o sinal da força. Não esqueçam, tá? Então, no equilíbrio de forças, ou melhor, no equacionamento aqui, né, resolvendo a equação, a F4 vale 1,06 kN. Positivo, ela está sendo tracionada. Tá? No equilíbrio de forças horizontais, chegamos no resultado para a força F7, na barra 7. Tá? E vamos indicar esses resultados aqui nas barras. Tá? Bom, pessoal, e por fim a barra 5, tá? Que pode ser calculada tanto pelo nó 2 quanto pelo nó 5, tanto faz. Vamos escolher o nó 5, tá? Em que a gente tem aqui essa carga de 3 kN atuando no nó. Vamos fazer a decomposição de forças nas barras inclinadas e o equilíbrio ele sai tanto pela somatório de forças no eixo X quanto no eixo Y, tanto faz, tá? Porque eu tenho só uma incógnita. Então, apenas uma equação de equilíbrio já resolve o problema, tá? Vamos optar pelo equilíbrio de forças verticais e a somatória de forças está aí, tá? Resultando em menos 1,06 kN para a barra 5. Tá? Tá lá, né? Ela está sendo comprimida. E a representação final da estrutura com as distâncias, né, das barras, os valores das reações de apoio
e do esforço em cada barra, em kN, e a indicação dos esforços, tá? Sinal positivo indica esforço de tração e sinal negativo a compressão, tá? Então é isso, turma. Está concluído o problema, né? Nós resolvemos. Então, esse é o objetivo do nosso cálculo, tá? Obter o valor dos esforços e o sentido, né? Ou seja, e o tipo de esforço normal, se é de tração ou compressão, tá? Incluindo aqui as reações de apoio também calculadas. Bom, vamos olhar uma observação importante sobre a simetria das estruturas, tá? Vocês percebem aqui que essa treliça que nós acabamos de resolver pode ser dividida ao meio, né? De modo que o lado direito e o lado esquerdo são iguais, tá? Há um caso aqui de simetria de forma. Com relação ao carregamento, a carga P está atuando em apenas o lado direito, tá? Mas, se tivesse do lado esquerdo também a carga P, teríamos um caso de simetria de carregamento, de modo que tudo que nós fizermos para o lado esquerdo vai valer também para o lado direito. Então, essa barra é correspondente a esta, né? Esta barra corresponde a esta barra, e esta barra corresponde a esta, tá? Então, o que eu calcular do lado esquerdo, eu já tenho calculado automaticamente para o lado direito. Outro exemplo é a treliça comum, essa que nós conhecemos, tá? Então, o carregamento é igual em todos os nós, tá? De modo que nós também temos aqui, ó, a divisão da treliça em duas partes, lado direito e lado esquerdo. Então, o que eu calcular, por exemplo, para esses nós, né, eu terei já pronto para esses nós aqui, para essas barras, tá? Porque a estrutura é simétrica e o carregamento também. Bom, e finalizando a aula, eu deixo para vocês, como sugestão de exercícios, um cálculo de reações de apoio em vigas, que está disponível nesse endereço, lá na descrição do vídeo, tá? E um estudo livre sobre o cálculo de treliças pelo método de Cremona, que é um método gráfico para resolver treliças, né, para determinar os esforços internos das barras de treliças, tá? Precisando de qualquer apoio, consultem o professor. Um abraço e até a próxima.